Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmos. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, no nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos pôr nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadãos do cosmos. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso vídeo do projeto 2. Vocês sabem que nós temos todos os vídeos listados do projeto 1, Sobreviventes Quase Humanos, e agora estamos no projeto 2, que é Humanos, Cidadão do Cosmos. E este é o 6º vídeo dessa série. Nós fizemos 4 vídeos sobre saúde e doença, que foram os últimos 4, em série. E agora nós vamos falar sobre educação e valores. Esse tema, assim como saúde e doença, não é um tema muito simples, bastante complexo, vasto, muitas informações. Então nós tentamos condensar, resumir bem resumidamente, porque o ideal aqui é a gente ter uma ideia do que ocorre no nosso mundo e qual é a visão, de educação num contexto maior, num contexto espiritual, num contexto para o mundo em que vivemos, mas no contexto do ser, do que está na essência de cada um. Então esse é o objetivo, nós falarmos um pouco sobre isso. Bom, a gente vai começar dizendo o que significa educação. O que é educação? E aí já é um problema, já é um problema, porque nós encontramos um vasto material com definições muito divergentes, mas nós escolhemos 3 aspectos para a gente falar do que é educação. Então nós entendemos que a educação, ela tem a educação daqueles seres filosóficos, espirituais, aqueles seres que viveram aqui no nosso planeta, que eu chamo de luminares ou estrelas, que deram uma definição, que colocaram um propósito maior na educação. Então nós vamos falar um pouco desses. Depois nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a educação divina. Como é que Deus, as leis divinas, nos educam? Isso é muito interessante a gente entender, porque nós podemos virar nesse processo divino para também moldar um processo de educação. E os luminares, de uma certa forma, tinham algumas nuances dessa educação divina para promover a educação aqui no nosso planeta. Depois nós vamos falar um pouco da educação em si, como ela está no mundo de sobreviventes quase humanos, E vamos falar da educação finalmente dos humanos. Nós estamos projetando que esse vídeo sobre educação e valores, ele vai ter 3 partes. Por mais que a gente condense, por mais que a gente faça resumo, ele vai ter 3 partes. Então nessa primeira parte nós vamos falar da educação na visão dos luminares e da educação divina. Então vamos começar com a educação na visão dos luminares. O que é educação? E eu vou convidar vocês para olhar algumas telas que nós vamos mostrar. Primeiro, quem são os iluminares? Então vocês estão vendo aí, esses são alguns. Na verdade nós poderíamos fazer uma lista enorme de seres evoluídos, de seres como vieram como luzes, como luminares para iluminar um pouco o nosso planeta, dar uma direção no processo educacional. Mas aí pegamos alguns, por exemplo, Platão, Aristóteles, Comênios, Pestalozzi, Rudolf Steiner, Montessori
e Paulo Freire, um brasileiro ali no meio. Tem outros, tem vários ali, mas nós vamos pegar esses porque senão o tema fica muito longo, né? Então esses são os iluminares. Ok, então cada um desses iluminares aí, ou cada uma dessa estrela que ilumina o nosso planeta com as suas ideias sobre educação, eles têm muitas informações sobre educação, mas também nós não podemos analisar cada um, os seus propósitos, seus objetivos, sua visão de educação, porque aí seriam 10 vídeos, né? Um vídeo para cada um e olhe lá. Então nós pegamos uma ideia muito simples para a gente chegar num termo comum entre eles, porque tem um termo comum. Então vamos dar uma olhada novamente aí na tela, para a gente ver cada um deles um termo onde a gente consiga entender o que está por trás da visão desses luminares. Então, olhando aí na tela agora, você vai ver, por exemplo, Platão e Aristóteles. Então, Platão, ele dizia que a educação consiste em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. Olha que coisa linda, né? Dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição. É um nível muito elevado de visão do que é educar o ser, né? Educar a criança, o jovem, assim por diante. E ele disse o seguinte, que o objetivo final da educação para o filósofo era a formação do homem moral, vivendo em um estado justo. Educar é tão importante para uma ordem política baseada na justiça, como Platão preconizava que deveria ser na tarefa de toda a sociedade. Então aí a gente já tem uma ideia da visão profunda, da visão transcendente de Platão sobre a educação. E transcendente nós estamos falando de 2.500 anos atrás. E algumas pessoas dizem, Platão é do passado. Não é nem do presente, é do futuro, né? Suas visões são visões de alto nível. Mas vamos dar uma olhada em Aristóteles, que foi discípulo de Platão. O que ele diz? O filósofo grego Aristóteles acreditava na educação como forma de preparar o homem para viver em sociedade. Na atualidade, esse pensamento ainda é válido, tendo em vista a forma como o homem tem se relacionado com seus semelhantes e esquecido o sentido de viver em sociedade. O maior bem para Aristóteles seria a felicidade, e essa só seria alcançada através da educação. Aristóteles falava muito de felicidade como um sentido de você praticar as virtudes. Você praticando as virtudes, você alcança a felicidade. E ele fala aqui no caso da educação, né? Que ela seria alcançada, a própria felicidade, através da educação. E a gente vai entender um pouco mais quando a gente falar de educação linkada a valores. Mas vamos em frente, vamos dar mais uma olhada aqui, mais alguns dos luminares. Comênios, né? Eu não coloquei aqui toda a informação dos luminares, porque você vai lá no Google, digita, você vai ver onde nasceu, quando morreu, suas obras principais. Não é o objetivo nosso aqui, esses detalhes. Mas Comênios, uma frase de Comênios: deve-se começar a formação muito cedo, pois não se deve passar a vida a aprender, mas a fazer. Eu amo os Comênios. Aí está a data de nascimento e morte de Comênios, né? Foi educador e bispo protestante tcheco. Comênios defendia que o cultivo dos sentidos e da imaginação precedia o desenvolvimento racional. Olha de novo a profundidade aí de 3 aspectos, com muita profundidade, desse grande educador, né? Desse grande educador. Ele fala que a educação tem que começar muito cedo, para que o ser não gaste muito tempo de sua vida estudando, buscando, apesar que a gente vai dizer que a educação não termina nunca. A educação é algo que você frequenta uma escola, você frequenta uma instituição, e que ela vai passando, e algum dia você se torna aquele que busca por si só a sua educação. Isso não tem fim. O processo educacional, lembrando que nós temos como princípio Deus, a crença em Deus e a pluralidade das existências, a reencarnação. Então, para nós, a educação não tem fim. Você vai estar sempre se educando, sempre em processo de evolução. Vamos dar uma olhada em Pestalozzi. Esse é mais conhecido, né? Esse é mais conhecido. Pestalozzi foi considerado o pai da educação por muito tempo aí, né? Ele democratizou a educação
Por que ele democratizou? Porque ele disse que era direito de todos e ele focou em crianças desvalidas, crianças pobres, crianças com questões emocionais muito fortes. Então ele trabalhou muito sobre isso, né? Trabalhou muito nas suas instituições, falhou, errou, acertou, mas no final da história ele acertou muito, ele deu um pulso muito grande na educação. Qual é o ponto forte de Pestalozzi? Afetividade. Ele dizia que a educação sem afetividade não alcança os seus objetivos de desenvolvimento do ser, da criatividade, das potencialidades de cada um. Então, este foi o Pestalozzi. E depois nós temos quem? Montessori, também muito conhecido esse nome, né? Montessori está associado à educação com a razão, à educação infantil, ainda que não seja muitos que conhecem profundamente o método, ou a sua fundadora, a italiana Maria Montessori, 1870-52. O objetivo da escola é a formação integral do jovem, uma educação para a vida. O método Montessori é o resultado de pesquisas científicas e empíricas desenvolvidos pela médica e pedagoga Maria Montessori. É caracterizado por uma ênfase na autonomia, liberdade com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. De novo aqui, não é? Liberdade, disciplina, mas liberdade, o direito que o educando tem de se colocar, da sua criatividade, das suas habilidades de relacionamento, física, social e psíquica. Então, mais uma vez aqui, um luminar colocando o educando como o ser que precisa se desenvolver, o ser que precisa expandir aquilo que está dentro dele. Né? E Paulo Freire. Paulo Freire é considerado no mundo um dos maiores educadores e, por incrível que pareça, o Brasil não adota em geral o modelo de Paulo Freire, né? Não adota, e aí a gente fica sem entender um pouco, mas nós vamos entender depois. Mas o Paulo Freire é o adepto da educação humanizadora. Ele cria possibilidades para romper com a educação usada apenas como ferramenta para o progresso material, substituindo-a por uma educação que une coração e mente, pressupostos necessários para desenvolver no aluno a tomada de consciência para agir sobre si e sobre o mundo. Só de ler isso aqui a gente já entende porque Paulo Freire nunca foi muito aceito aqui no Brasil, né? Aqui é bem contrário ao que nós vivemos. Quem estudou, quem viveu no regime militar, e os regimes militares duraram aí décadas, né, no Brasil, na América do Sul e outros países do mundo, a gente sabe o processo educacional de onde veio, nós vamos falar desse histórico, e aí você vê que o que ele diz aqui é contrário a esse sistema que tinha e que ainda tem, perdurando aí no mundo, não só no Brasil. Muito bem. O que tem em comum a educação na visão dos luminares? Olha só, porque todos eles têm algo em comum aí, todos caminham para uma direção única. Primeiro, a preocupação central é o educando, como um ser humano, vamos guardar isso aqui, como um ser humano, diferente da educação que nós vamos ver que foi plantada no mundo, com potencialidades diversas, cada um é de um jeito. Criatividade e uma necessidade afetiva. A educação como base para a vida moral, intelectual e espiritual. Então, o que a gente viu aí são alguns dos luminares, né? Ou seja, seres que vieram a esse mundo, que se prontificaram a vir e dar a sua colaboração numa das áreas mais carentes, mais difíceis que nós temos no nosso planeta, né? E eles ficaram aqui, deixaram as suas sementes, e a gente sabe, e a gente tem histórias no Brasil, no mundo, de escolas de Montessori, de escola do Steiner, que é o método Waldorf, né? De Pestalozzi, quanto a gente vê de trabalho de Pestalozzi, de Paulo Freire pelo mundo todo, né? A gente tem essas informações desses luminares que deixaram as suas sementes aqui nesse mundo. E essas sementes brotam e brotam a cada dia. Porém, a força da educação do sobrevivente quase humano, nesse mundo que vivemos, é muito grande. Então é como se fosse assim, eles estão ali preparando um momento onde vai desabrochar uma grande flor
né, uma grande árvore da educação no mundo. Ainda não, mas ela vai acontecer. Ok. E a educação divina? Isso é muito interessante, porque Deus nos educa, Ele tem um método, né? A divindade tem um método de educação. Ele nos educa através de leis, de ferramentas, que nós vamos olhar aqui de uma forma também mais simples, sem entrar muito em detalhe, mas para a gente ter uma ideia. Vamos olhar aí de novo na tela esse slide para a gente começar a compreender. Então vocês estão vendo aí a educação divina para com todos os seres. Primeira lei. Então tudo começa com a primeira lei, o grande poder, o amor. E não vamos confundir aqui a palavra amor, né? Quem quiser entender um pouco sobre o amor, eu aconselho olhar o vídeo 10 e o vídeo 11. É o penúltimo e último vídeo do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Vai estar, todos os vídeos vão estar relacionados nesse vídeo embaixo. Você vai lá e procura vídeo 10 e 11, chama Amor e a Divindade. Vocês vão ter uma ideia do que significa esse poder do amor. Porque o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor é um poder divino. Não esse amor que a gente usa a palavra para tanta coisa. Mas o amor como um poder é a primeira lei. E aí a gente fala assim, mas será? Da onde sai isso? Muito fácil, de Jesus. O que é que Jesus disse sobre os mandamentos, né? Quando ele é questionado? Senhor, qual o maior mandamento? Amar a Deus. E Jesus disse, e te digo o segundo, amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. E ele remata, todas as leis e os profetas estão contidas nesse mandamento. Qual o mandamento? Amar. Então o amor é um poder. E como primeira lei poder, todas as outras emanam do amor. Então olhando aí na tela, você vai ver as 4 bases, que não são só 4, mas aqui justiça, vida, iluminação e ordem. Então a lei de amor, ela é soberana sobre essas outras leis. Não que ela seja perfeita, as outras não, todas são perfeitas, mas uma depende da outra, né? Todas dependem da lei de amor, e nós vamos entender o porquê, como que ela entra apoiando a justiça, a vida, a iluminação e a ordem. Então se nós olharmos a lei de justiça, nós vamos ver logo abaixo aí o karma, a liberdade, felicidade e livre-arbítrio. Por quê? Porque a lei de justiça diz o seguinte, olha, é lei divina, justiça em todo o universo, para todos os seres, para tudo que existe, todos receberão aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é devido. Todos, sem exceção. Isso é uma lei divina para o universo espiritual, material, macro, micro, como a gente quiser falar. Ah, mas isso é difícil de entender, como pode? Pois é. Para nós compreendermos essa questão das leis divinas, é necessário estudar, buscar informação, mas mais do que isso, é preciso ter uma crença muito forte em Deus, entender esse processo reencarnatório, entender um pouco sobre a vida, as leis da vida, e vai compreendendo a profundidade que isso tem. Então, a lei de justiça é assim. E a lei de justiça traz com ela o quê? O karma. O que é o karma? O karma é a lei de ação e reação. Ou seja, você, tudo que recebe é merecimento, é o que você plantou e você colhe. O karma necessariamente não é uma coisa ruim, o karma é um processo de educação. Talvez seja o grande professor dessa pedagogia divina, o karma, que nos instrui, que nos conduz. E o amor entra nesse processo da justiça como? Tudo que vier a teu encontro, que é ação e reação, que é do karma, independente do que seja, terá a mão do amor para te elevar, para te levar à tua iluminação. Mesmo as dificuldades, as dores que você vai passar, porque vamos passar, elas vão chegar, conforme o Buda disse, né? A dor chegará, sim, chegará para todos, mas o sofrimento é escolha, né? E nós temos aí também na justiça o quê? A liberdade, a felicidade, porque se nós estamos dentro da lei de justiça, é ela que nos dará, através de tudo que merecermos, a nossa felicidade, a nossa liberdade está condicionada a isto, né? E o livre-arbítrio, a capacidade de escolher.
Muito bem, depois vocês vão encontrar aí a vida. E o que é a vida? A vida é a nossa vivência, as nossas existências na eternidade. E a vida tem uma lei muito simples. A vida é sempre vida. A vida nega a morte, porque a morte não existe para a vida. A lei de vida é só vida, é existência, é transformação, é crescimento, né? Então, o tema da vida é todo movimento que acende a alma. Todo movimento que acende a alma de todos os seres, de todas as coisas, né? A alma aí num contexto muito genérico, não só a alma de seres humanos, a alma num contexto genérico, né? Então, isso é vida. E a morte? A morte não existe, porque a própria morte coroa a vida. Por quê? Porque é a grande transformação, é o momento da transição de planos, de dimensões, de encarnado para desencarnados e vice-versa. Mas a morte que nós conhecemos como sobreviventes quase humanos é aquela morte do tempo perdido. É a única coisa que não tem como voltar atrás, é a única coisa que não tem como remendar. O tempo que você perde com coisas que não acendem, que não te movimentam em direção à sua perfeição, seria a morte, né? Poderíamos assim dizer. E o outro que nós temos é a iluminação. O que é a iluminação? É a lei de progresso. É aquela que vai constantemente te conduzindo, né, ao aprendizado. E o aprendizado, o amor chega junto dele para quê? Para que o aprendizado seja motivo de transformação e de crescimento. E a outra é a ordem. O que significa a ordem? Que todas as leis são perfeitas, os roteiros são perfeitos, tudo está em ordem, em perfeição. Não existe caos. Em lugar algum, em hipótese alguma, em nenhum lugar do universo existe caos. Tudo segue uma ordem, um roteiro perfeito. Bom, esse é um resumo, né, das leis que estão envolvidas na educação divina. Vamos falar muito rapidamente de cada um para a gente entender como isso entra na pedagogia divina, né? Por exemplo, a justiça. A justiça é para que todos cumpram a lei. Para que todos cumpram a lei. Mas a lei de justiça reconhece, através do apoio e do amor, que, na verdade, as pessoas cometem muitas injustiças. Principalmente aqueles seres ignorantes como nós e outros, em outros níveis, cometem injustiça porque tem interesse pessoal, porque tem egoísmo, porque tem muitas coisas. Tudo isso gera o quê? Pessoas cometendo injustiças. Mas olha que interessante. O amor entra com a lei de justiça garantindo uma coisa perfeita. Qual é a coisa perfeita? Apesar de haver muitas injustiças, não existe nada, ninguém, em momento algum do universo que seja injustiçado. Isso é muito interessante. E para você garantir isso, você tem que estar embasado em duas coisas. A primeira, a crença em Deus. Deus como um criador de leis perfeitas, eternas, que não tem privilégios nem milagres, não há derrogação dessas leis. Segunda coisa, que você é um espírito eterno em processo de aprendizado, crescimento e colhendo aquilo que planta. Ou seja, tudo que você colhe é do seu merecimento, então não há injustiças. Isso é muito interessante. E o karma entrando na justiça como um grande educador, um grande professor que te ensinará através de 1000 maneiras que ele escolhe, através da vida, da vivência, para a sua orientação, para a sua educação. Depois nós temos a vida, a própria vida, como nós falamos. Então a vida, ela faz um sistema muito interessante. A vida, ela sempre convida você para uma grande dança, a dança da existência, né? E nessa dança a vida te dá 2 recados, né? Sempre te dá 2 recados. Isso está num vídeo que nós já passamos aqui, que é o vídeo da saúde, que fala do pêndulo, da lei do ritmo. Vai lá e dá uma olhada sobre vida, sobre a dança da vida, sobre o pêndulo, que é muito interessante. Mas resumindo, a vida diz sempre para você 2 coisas. Olha o centro, olha os arquétipos divinos. Segue esses arquétipos divinos, segue o caminho da retidão. E tudo vai se harmonizar com pouco tempo. Mas se você não ouve o recado da vida, a vida fala, ok, então você leva o karma junto. E o karma é orientador.
né? Ele tem um processo de orientação, às vezes através da dor, às vezes através de várias maneiras que ele encontra de te orientar. Então a vida funciona dessa forma, e ela é um processo educacional, porque é nela que você vai exercitar, você vai colher tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você plantou. E a iluminação é exatamente o quê? É a sua iluminação, a sua ascensão espiritual, é o seu progresso. Então existe uma lei de progresso, uma lei de iluminação que é inevitável. Tudo e todos os seres em todo o universo crescerão, progredirão, se iluminarão. Isso é da lei, isso é da lei. E esse processo é um processo ascensional, onde o fluxo do poder do amor garante que todos serão transformados na perfeição. E o último, a ordem. Como eu disse, a ordem é tudo no universo, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, segue uma lei de ordem. Ou seja, a ordem garante que todas as leis estejam ajustadas. Não existe caos. Nunca existe caos em qualquer nível, menor, maior, micro ou macro, né? Cada átomo, cada molécula, cada ser, cada partícula atômica estão seguindo leis perfeitas, que às vezes conhecemos e às vezes não conhecemos. E estão nos lugares onde devem estar, no tempo onde devem estar e reagindo como devem reagir dentro de uma lei perfeita. Essa é a ordem. Não existe caos nem desordem em momento algum, em lugar algum do universo. Muito bem, e o amor? O amor é a primeira lei, é ele que apoia todas as outras leis. E uma coisa interessante do amor é que o amor, ele só não pode fazer uma coisa que não lhe é permitido, é não amar. Então, em qualquer lugar do universo, em qualquer momento, o amor só não pode amar. Assim como Deus não pode transgredir as suas próprias leis. Essa é uma coisa interessante, as pessoas sempre falam, Deus é todo poderoso, então ele pode fazer isso? Não. Deus criou lei perfeita e por ter criado as leis perfeitas, ele não derroga as suas leis, porque elas são perfeitas. Não é? Então a lei de amor é a lei que cria, é a lei da criação, é a lei do poder maior. Mas o amor tem a característica também de captação. O que é a captação? Imagina uma grande lei no universo que está sempre captando como um imã, né? Todos os seres do universo observando. Ao menor sinal, a menor fagulha de boa vontade, de desejo de ser melhor, de procura de iluminação, o amor colhe e ajuda e busca, porque essa é a intenção do amor, amar, nada mais do que isso. Então, como nós vimos aí, a didática divina. E resumindo essa educação divina, que nós podemos copiar muitas coisas para o nosso processo educacional aqui no planeta, nós vamos ver que a educação divina, o processo do aprender, é iluminando-nos sempre. Está sempre nos iluminando e conservando e observando e recebendo as nossas potencialidades, a nossa criatividade, a nossa liberdade. É o nosso direito do livre-arbítrio. E terão testes e respostas, como numa escola, né? Você faz provas, faz testes, tem respostas para isso e para aquilo, tem as suas respostas se você está bem, se não está. Isso vem através do educador, né? O professor, quem? O karma. Ele é o orientador que responde as questões, que diz por esse caminho, não por esse. Tá bom, você quer ir por esse, vai, você escolheu, mas olha, está aqui o resultado. Então esse é o grande orientador dos testes e respostas. E a liberdade está dentro da justiça, que é o merecimento, é o livre-arbítrio. E além disso tudo entra o amor como o afeto divino, aquele que congrega todos para o desenvolvimento e humanização do ser. Então essa é a didática divina, e vocês viram as didáticas dos luminares. E aí a pergunta que fica para o nosso segundo vídeo, estamos terminando aqui a nossa primeira parte desse vídeo de educação e valores. Nós vamos para a segunda parte, né? E a segunda parte vai nos falar sobre educação do sobrevivente quase humanos e humanos, né? Então, nós perguntamos assim, com tudo isso que nós vimos aqui,
que está por aí no mundo, que está para ser observado, está para ser estudado, está para ser desenvolvido, dos luminares, da educação divina que está aí na natureza, o que é que nós fizemos de errado? Onde foi que nós erramos? Por que seguimos o caminho contrário? Por que mudamos a trajetória para o contrário de tudo isso que nós estamos vendo? E a resposta disso vai estar nos próximos 2 vídeos, parte 2, parte 3, onde nós vamos falar da história da educação do mundo, o que aconteceu, por que seguimos por esse caminho, as consequências. E depois, no último vídeo, vamos falar de uma mitologia grega que vai nos contar o processo de reformulação de tudo isso, que é o mito de Teseu e o Minotauro. Muita luz, muita paz para todos vocês. Conto com vocês na segunda parte.